Olá, eu sou Naomi Ferreira e hoje em nosso trabalho vamos falar o porquê de proteger a nutrição parenteral dos raios solares. O nosso grupo é composto por Danilo Dias, Edson Felipe, Fabrício Silva, Joaquim Miguel, Joatan Cairo, José Hernando, Letícia Barbosa e Marinara Amaral. Vamos primeiro falar sobre a definição do que é a nutrição parenteral. O princípio básico da terapia nutrológica é usar o método menos invasivo e mais fisiológico para a alimentação. Busca-se o método mais natural possível, mas nem sempre isso é possível, nem sempre o paciente se encontra em estado necessário ou um estado que está podendo receber esse tipo de nutrição. A nutrição parenteral é a administração intravenosa de uma solução contendo aminoácidos, glicose, lipídios, eletrólitos, elementos e vitaminas para poder dar sustentação a esse paciente, para poder dar essa nutrição a esse paciente. A infusão de nutrientes ocorre diretamente na circulação venosa e é o método menos preferido, porque é o método que pode causar mais consequências ruins ao paciente, é um método que não é natural, é um método que vai exigir, vai ser um pouco mais invasivo com o paciente, por isso que ele não é o método preferido, mas às vezes é necessário. A nutrição parenteral central ou a nutrição parenteral periférica, às vezes são a única maneira de nutrir o paciente quando não se pode ingerir ou absorver mais que 60% das necessidades nutricionais por via oral ou interal. Indica-se a nutrição parenteral periférica se a estimativa dessa alimentação, dessa nutrição, é até 14 dias. Já se esse tempo passar de 14 dias, for maior do que 14 dias, aí indica-se a nutrição parenteral central, porque é justamente porque esses eletrólitos, essas substâncias que vão estar sendo inseridas nas correntes sanguíneas, elas podem causar alterações, elas podem causar uma irritação nos vasos sanguíneos, e se passar por muitos dias tendo essa nutrição, isso pode acarretar em sérias consequências para a vida desse paciente. Então, se passar de 14 dias a previsão dessa nutrição parenteral, opta-se por fazer um acesso venoso central para poder fazer a infusão dessa substância. As indicações da nutrição parenteral são a incapacidade de absorção de nutrientes pela via digestiva. Isso ocorre tanto em pacientes comatosos ou pacientes que têm algum tipo de obstrução gastrointestinal, ressecção maciça do intestino delgado, síndrome do intestino curto, pelo menos inicialmente, pelo menos no início dessa síndrome, enterite por radiação, porque ocorre uma agressão àquele epitélio, uma agressão àquele sistema, então dificulta muito a alimentação do paciente, diarreia grave, obstrução completa do intestino, impossibilidade de acesso interal e impossibilidade de fornecimento de todos os nutrientes por via interal. E quais são as complicações decorrentes da nutrição parenteral? As complicações são metabólicas, mecânicas e infecciosas. Entre as complicações metabólicas, a que merece mais destaque é a síndrome da realimentação, que é uma síndrome causada pela reação do organismo de maneira metabólica e por meio de eletrólitos, que o corpo vai estranhar porque passou muito tempo sem se alimentar de maneira interal, e aí ele vai começar a ter uma série de reações químicas, uma série de reações orgânicas que podem causar sérias consequências ao paciente e até mesmo, se não for tratado, levar à morte. As causas mecânicas são mais devidas na hora da administração da nutrição parenteral, que são complicações como pneumotórax e lesões como punção arterial. E as metabólicas são as complicações mais frequentes, como ocorrem com excesso de fluidos e a hiperglicemia. E as complicações infecciosas são as infecções de catéter, que são complicações muito graves e podem levar também à morte do paciente, podem levar a uma sepsia do paciente, então é muito importante tratar, tomar muito cuidado na hora da administração da nutrição parenteral. E ocorrem uma mortalidade de cerca de 12 a 25%. Olá, eu sou o Joaquim Miguel e eu estou aqui para comentar um pouquinho sobre por que não se deve expor as preparações
parenterais à luz solar. As preparações parenterais, da nutrição parenteral, da terapêutica nutricional, elas são preparações que são muito afetadas pela temperatura, pelo tempo de armazenamento, pela composição da formulação, quais eletrólitos e quais vitaminas estão ali, como ela foi envasada e pelas características da emulsão lipídica, além da adição de oligoelementos e vitaminas. Essas misturas, elas são suscetíveis a processos oxidativos, e quando elas são irradiadas com luz, com a exposição aos raios ultravioleta, esses raios, eles causam uma reação entre o oxigênio e os elétrons livres da solução. Além disso, eles causam reações intramoleculares, principalmente nos lipídios. A partir daí, eles podem gerar peróxidos e eles podem gerar radicais livres, que degradam a solução e podem ser extremamente prejudiciais durante o processo de nutrição parenteral. Essa degradação fotoinduzida, essa fotooxidação, que é o processo de perda de elétrons e esse processo de degradação da solução, ela acontece quando você tem uma exposição à luz. A degradação dos aminoácidos também pode ser descrita como os fatores que está associado à flutuação de temperatura. É aquela clássica história da clara do ovo. Quando você aumenta a temperatura, a proteína desnatura. É a mesma ideia quando você tem a degradação dos aminoácidos. A luz aquece a solução. A exposição à luz solar vai degradar, vai desnaturar aquele aminoácido. E além dessa desnaturação, ela pode fotooxidar e pode gerar subprodutos tóxicos. Além disso, as formulações têm uma emulsão lipídica, que quando expostas à luz, elas também provocam a formação de peróxido dentro da sua solução. Além disso, as principais vitaminas que estão ali, a vitamina A, B2, B6, C e E, elas vão sofrer o processo de oxidação e passam a ser inativas. E essas vitaminas, elas são comprovadamente beneficiais para a recuperação dos pacientes que estão sobre o processo de nutrição parenteral. Durante a administração da nutrição parenteral, mais de 60% de toda a vitamina A presente naquela nutrição vai se degradar no caminho entre a bolsa de nutrição parenteral e o acesso. Essa é a vitamina que ela sofre mais fotodegradação na luz do dia, mesmo quando você tem o equipamento necessário para a proteção da luz. Dessa forma, adicionam-se antioxidantes à nutrição parenteral, como metabisulfito, ácido ascórbico, mais vitamina C. E o fornecimento das substâncias para essa mistura é de fundamental importância para o seu funcionamento correto. A partir daí, nutrientes como selênio, cobre, vitamina C e E, que possuem atividade antioxidante, vão ser incluídos na nutrição parenteral. E esses resultados, eles também são positivos na recuperação dos pacientes. Algumas vitaminas, como já supracitado, o tocoferol e o ácido ascórbico, são antioxidantes naturais de fase aquosa que são utilizados para a preservação da nutrição parenteral. Essa ação antioxidante, ela também tem função de proteger o paciente quando ele está durante a nutrição parenteral. Boa noite. Eu sou a Mari e eu vou falar sobre algumas alternativas para conservar essas soluções parenterais, essas formulações que foram desenvolvidas com pesquisas, certo? Então, duas substâncias se destacaram principalmente. Uma delas é o metabisulfito de sódio, que é um antioxidante muito utilizado em soluções comerciais de aminoácidos. Porém, ele pode contribuir para a oxidação lipídica induzida pela luz, sendo aconselhado utilizar imediatamente após o preparo da formulação e, caso a infusão seja muito lenta, como no caso dos neonatos, é recomendada a utilização de equipo com fotoproteção, para que não haja uma peroxidação por fotoindução. A segunda substância que se destacou nas pesquisas de antioxidantes foi o resveratrol. O resveratrol é uma substância natural, tem origem nas plantas e é um antioxidante natural
com concentração de 0,1% em um sistema nano-emulsionado contendo vitamina A. E foi comprovado que ele diminuiu a degradação fotoinduzida, sendo considerado uma alternativa, uma boa alternativa como agente fotoprotetor. A nossa conclusão é que mais pesquisas e estudos devem ser desenvolvidos constantemente com o intuito de encontrar substâncias que contribuam para a preservação e a manutenção dos componentes da nutrição parenteral, visto que, naturalmente, são bastante suscetíveis à oxidação, com base na exposição aos raios solares. Dessa forma, haveria melhoras na duração e no armazenamento desse tipo de nutrição, trazendo um valor mais acessível, por exemplo. Essas são as nossas referências e muito obrigada.